Mateus 13, de 24 ao 30. E a palavra do Senhor diz: outra parábola lhe propôs. Quem falava por parábola, irmãos? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo estava sempre usando de parábolas para ensinar melhor. O objetivo da palavra é que você saia daqui edificado, que o seu espírito receba o ensinamento do Senhor e que você se posicione como homem no meio dessa sociedade de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que o populacho diz, porque a política, porque isso, por aquilo. Não. Nós somos homens de Deus e a nossa responsabilidade é nos posicionarmos como homem de Deus. Por isso, Jesus Cristo usava de uma maneira simples para chegar ao coração do povo. E se aquele povo conseguia entender Jesus Cristo, vocês que são homens modernos, de grande tecnologia, de grande inteligência, isso é mole para vocês. Amém? Outra parábola lhe propôs. Jesus estava sempre ensinando por parábola. Amém? Dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes tu boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixe os dois crescerem juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para queimar, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Digo, o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. Diga, eu sou o trigo do Senhor. Vamos juntos orar por um minuto? Fecha seus olhos aí, no cantinho onde você está, sentadinho. Vamos orar. Senhor, opera de maneira sobrenatural nessa noite, ó Deus. Alcança o coração destes homens. Senhor, onde este vídeo estiver sendo assistido, que os homens possam ser tocados, as mulheres também, mas que os homens, que o ministério masculino de todos os lugares, de todas as igrejas do mundo inteiro, cresçam em graça, em sabedoria, que nós possamos gerar uma geração de sacerdotes, uma geração de profetas, uma geração de homens santos e como prometidos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa semana eu vi um latino tendo um webinar, um seminário na internet, anunciando uma possível inflação muito grande, uma pequena depressão na economia americana. E ele estava dizendo, e eu gostei do que ele disse, que nós precisamos estar preparados para tirar proveito. Preparados para tirar proveito. Eu quero dizer para você nessa noite, e depois disso eu li, achei interessante, e eu já preguei sobre isso, porque nos momentos de crise, os fracos são destruídos, mas os fortes sobrevivem e crescem. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele tem controle de todas as coisas. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe dos seus desejos, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe do seu ponto fraco, porque nem sempre nós somos fortes em todas as áreas. E aquilo ficou cozinhando no meu coração. Não demorou 48 horas, o Coimbra me manda um americano, de um grande banco falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando, se os grandes bancários estão falando sobre isso, quem somos nós na fila do pão? Aparentemente. Eu quero dizer para você, nós precisamos sim nos preparar. Mas não é só preparado para a economia, para a inflação, por uma pequena depressão. Nós já passamos por isso a vida inteira e sobrevivemos, estamos aqui todos muito bem. E vamos ficar melhor a cada dia.
se nós entendermos a palavra do Senhor, se nós entendermos aquilo que Jesus quer nos ensinar através da palavra. Por isso a gente precisa tirar um tempo em particular para buscar o Senhor. E eu tenho por esse texto, eu escolhi esse texto, porque eu tenho particular amor por este texto. Por algumas razões, e talvez a maior e mais importante delas, é o fato de que a vida sempre nos surpreende. Você precisa estar aberto para isto. Criar no seu coração uma expectativa de algo melhor. Porque de ruim você não precisa. Mas normalmente, no meu dia a dia, eu convivo com pessoas, eu vou vendo que a maioria das pessoas estão inclinadas a receber notícia ruim. Não, não, não. Nós precisamos estar prontos e inclinados para receber notícia boa. Por que não? Nós somos filhos de Deus. Deus, ele sabe, ele tem o controle de todas as coisas, e ele tem o poder para mudar qualquer coisa, qualquer situação, inclusive eu e você. Deus, ele tem esse poder. Deus, ele tem esse poder. De mais a mais, nós somos homens que estamos aqui na casa do Senhor. Nós estamos aqui por uma razão. Isso já é um grande fato. O fato de estarmos na casa do Senhor numa quarta-feira chuvosa, isso diz muito do homem que você é, daquilo que você busca, da expectativa que você traz no seu coração. E deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é tudo que Deus precisa fazer, porque quando nós oferecemos ao Senhor o sacrifício, Ele oferece o fogo. Quando você oferece, o Senhor vem para suprir, para fazer, porque Ele é Pai. Ele é Pai e Ele não é qualquer Pai. E muitas vezes, inúmeras vezes durante a vida, a gente é surpreendido. Eu tenho sido surpreendido nos últimos tempos com muita notícia boa, de maneira feliz. Eu vivo feliz nesses dias. É muito bom essa reunião nossa nova. É muito bom estar vivendo isso que nós estamos vivendo agora. É emocionante, é esfuziante, é contagiante, é muito bom. Isso é muito bom, é um privilégio. Mas aqui e acolá, eu digo, nossa, vixe. Aqui e acolá alguém me diz, pastor, sujou. E eu já entendo no linguajar de jovens de vocês o que é que sujou significa. Qual é o meaning, a extensão disso daí. E eu quero dizer para você, isso é plenamente normal. Isso é plenamente normal. Aqui e acolá, e às vezes eu fico sem acreditar em algumas coisas. Muitas vezes eu mesmo, Edmilson, eu me sinto triste, magoado, traído, abandonado. E eu digo para você, ninguém está imune destes sentimentos. Ninguém está imune de sentimentos ruins. Você precisa apenas entender de onde eles provêm. Todo sentimento ruim parte do coração do diabo. Ele é príncipe deste mundo. Porque a partir do momento que você tem de você mesmo um olhar negativo, uma perspectiva negativa, as oportunidades vão passar na sua frente e você já não vai conseguir pegá-las. Porque você está com a cabeça no lugar errado. E eu aperto dizendo para você que mesmo sendo homem de Deus, sendo mulheres de Deus, vivendo de maneira digna do Evangelho, nós não estamos imunes a essas coisas. Nós não estamos vacinados contra estas coisas, porque nós vivemos nesse mundo. Bom seria se todas as pessoas que você convivesse com ela fossem pessoas de Deus. No nosso texto tem trigo, mas tem joio também. Amém? Então a gente precisa saber dessas coisas. Estar sabendo disto. E sabendo que estas barreiras, enquanto eu escrevi, eu me lembrei de Josué. Lá em Josué 5,13, ele era jovem, o peso de substituir Moisés, que já é uma coisa, você substituir seu patrão, é um negócio doido, não é fácil. E a primeira coisa que ele tem que enfrentar era uma muralha. E eu vou te dizer uma coisa, aquela muralha, Deus derrubou de uma maneira que nunca houve igual. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor está esperando o seu posicionamento para lutar por você. Ele diz, na palavra do Senhor diz,
Ah, se Israel me escutasse. Israel é a igreja. Eu mesmo, de pronto, lhe abateria os seus inimigos. Quais são os seus inimigos? Quais são os seus inimigos comerciais? Quais são os seus inimigos residenciais? Quais são os seus inimigos? Quais são os inimigos que você traz dentro de você? Os pecados, as dificuldades, os medos. E eu quero dizer para você, o Senhor, Ele quer nos livrar dessas coisas. Ele quer. É projeto de Deus nos livrar dessas coisas. Então, logo no início do ministério, parece que Deus queria gongar. Escuta, se você lê Josué sem entender bem de Bíblia, você fala, poxa, Deus gongou ele, levantou ele para derrubar logo aqui? Não. Você sabe qual é a mentalidade de Deus? Quando Deus coloca desafios na sua vida, sejam eles dentro do seu casamento, sejam eles profissionais, sejam eles com seus filhos, sejam eles de qualquer espécie, o Senhor não quer te gongar, o Senhor não quer te reprovar, Ele quer provar para você o quanto você mesmo é capaz de subir, de ir, de fazer. Se outros conseguiram, por que é que você não vai? O Senhor, Ele não quer gongar ninguém. Ele quer aprovar. O coração do Pai é de aprovar. O grande problema é que, às vezes, quando nós nos deparamos com algumas coisas, a nossa postura é errada. E essa postura precisa de mudar. Precisa de mudar aqui dentro, precisa de mudar na sua casa, precisa mudar no seu trabalho. Porque uma coisa está intimamente conectada com a outra e não tem como. O homem que me ouve nessa noite vai voltar para casa e vai dormir numa casa. A grande maioria de vocês, apesar de jovens, você já tem esposa. Um desafio atrás do outro. A grande maioria de vocês vai levantar amanhã na quinta-feira e vai ter que assumir uma responsabilidade. Uns mais, outros menos, mas não existe vida que não tem responsabilidade. Me preocupa, principalmente todas as vezes que eu vou na Home Depot, eu me preocupo com vocês. Porque eu fico encabulado como é que as coisas são caras na construção. Você não pode errar. Se você errar, mano, dá caca. Porque é tudo muito arriscado. É tudo muito medido. E você sabe de uma coisa interessante? Talvez você não perceba nisso. Mas eu nunca vi ninguém dizer, pastor, hoje eu fiz uma besteira gigantesca. Um errinho sempre acontece. Mas nunca eu ouvi dizer, alguém dizer, pastor, hoje a vaca foi pro brejo, a boiada inteira foi pro brejo. Você sabe que isso acontece? Talvez você não para perceber e nem pensa que eu penso nisso, mas pai pensa e vê, principalmente eu, pai Edmilson, eu sou sempre de antena ligada e medindo as coisas, analisando as coisas. A idade, ela te tira um pouco de força física, mas te dá a capacidade mental. Então, o Senhor, Ele é o próprio a fazer isso. Quando Ele foi chamar Moisés estava 40 anos parado no deserto. Um menino que era príncipe. Pensa nisso. Moisés era príncipe. Ele era filho de Faraó. Mas naquele momento ele estava lá, peão, diarista, tocando umas vaquinhas lá do sogro dele no deserto. E eu vou te dizer uma coisa, Deus aparece como nunca apareceu na Bíblia, como nunca voltou a aparecer. A sarça ardente é um acontecimento único na humanidade. E aconteceu, e mudou a história. Mas eu preciso dizer para você também, Moisés tinha o deserto inteiro para ir, mas ele foi para Horebe, o monte de Deus. Porque havia no coração do homem de Deus, assim como tem que haver no seu coração, uma expectativa positiva de milagre, de que Deus pode mudar qualquer situação. Essa semana eu escrevi, não reduza o poder, não reduza a atuação de Deus na sua vida. Talvez você tenha tido até agora uma experiência limitada, religiosa.
Ah, eu vou para a igreja. Glória a Deus! Eu vou para a igreja, eu ganhei 100, eu dizimei 10. Sabe? Bonitinho, cheirosinho. Mas ainda está vivendo de maneira limitada. Com o poder que Deus tem. Moisés queria o Senhor. E ele vai para o monte com toda a força. Você imagina você estar no deserto, uma moita começar a pegar fogo, e uma voz que você não ouve há 40 anos fala, tira o sapato do pé, que esse lugar é santo. Imagina isso. Eu vou te falar uma coisa. Deus fez isso. Eu imagino. Porque esta era a linguagem e o lugar, a situação que Moisés estava e Deus precisava falar com ele de maneira que ele entendesse. Qual é a sua situação? Qual é o seu momento na sua vida? Eu quero dizer para você, na sua vida profissional, na sua vida emocional, em todas as áreas da sua vida. Eu vou te falar uma coisa, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. E eu digo mais para você, Deus não quer apenas falar. Porque quando Deus fala, Ele fala para fazer milagres. Quando Deus fala, Ele fala para abençoar, Ele fala para dar, Ele fala para te dar uma direção. A grande realidade é que o homem de Deus, o cristão, de uma maneira geral, ele tem um relacionamento com Deus, na sua grande maioria, mas ainda não tem mentalmente a extensão daquilo que Deus é. Saia daqui nessa noite com essa mentalidade de que Deus pode falar com você no ambiente em que você está, no ambiente que você entende. Essa semana eu ouvi uma música tipo Luiz Gonzaga, só que era gospel, bacana a música. E vi também um pagode de melhor qualidade gospel. Eu falei, se misturar, e essas coisas vão formando na minha cabeça um pensamento. Falei, se levar o povo do Morro Carioca para o sertão, eles vão ficar perdidos lá. Mas se levar o nordestino para o Morro Carioca, também vai. Então, deixa eu te falar uma coisa. Diante das suas particularidades, nós somos todos homens, mas temos particularidades como ser humano. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer tocar no seu coração. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer usar você. O Senhor quer promover você. Ele te chama de trigo. Não tem nada mais poderoso do que trigo em termos de alimento, irmãos. Com trigo se faz qualquer coisa, se faz de tudo. Trigo é um dos alimentos mais completos da face da terra. E o Senhor chama. Tem um outro texto de João que ele diz, o meu trigo eu vou separar para mim. Eu vou guardar para mim. O arrebatamento vai guardar a igreja da grande tribulação. O Senhor quer fazer isso. Mas enquanto a sua mentalidade, enquanto você não tiver a sua cabeça pronta para isso, enquanto você estiver vivendo com Deus, mas vivendo aos pedaços, pouquinho, sabe? Não tem como Deus te tocar e usar você e fazer com você e levar você porque você mesmo não quer. Porque você mesmo quer continuar tendo uma vida religiosa. Então não tem como Deus fazer. Não tem como Deus fazer. Se Deus disser, olha, eu vou fazer do seu filho presidente, você tem que crer. E eu digo mais para você. Não só crer, como nós temos que pagar um preço para que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas. O Senhor não faz nada. Eu fui educado pelo meu avô. Meu avô era ótimo pai. Eu não tive pai, Deus me deu meu avô. Camarada sensacional. Mas tudo que ele me dava, ele me botava para trabalhar, ele me arrancava o couro. Ele me arrancava o couro. O velho me arrancava o couro. E eu fazia. Um dia eu caí, tinha uma roça que era no morro, e eu caí com um saco e desci rolando,
E ele ficou esperando eu parar. Em vez de correr e me segurar, ele ficou esperando eu parar. Eu olhei para o meu avô, ele falou, parou? Eu nem respondi. Eu não respondi ele, porque eu sabia que ele queria que eu parasse, que eu me virasse. Porque nem sempre na vida as pessoas vão te segurar. É muito mais fácil você achar alguém que te dá um empurrão do que alguém que te segura. Eu era pequeno e fiquei pensando aquilo durante muito tempo. Muito tempo eu fiquei pensando aquilo. E Deus ele é um pai das antigas. Deus ele é um pai das antigas. Por isso a Bíblia está cheia. Eu digo para você nessa noite, não murmure. Não murmure. Não murmure diante das coisas que acontecem. Com Josué as muralhas. Eu já tinha falado aqui, já falei aqui hoje de dois grandes homens de Deus. Escuta, e Davi mal tinha sido ungido e aparece Golias na frente dele. Pensa num negócio desse. Davi devia ter uns 14 anos naquela época. Davi tinha uns 14 anos. E aí você acha que os meninos, que os adolescentes, eles não são homens e não estão prontos para serem usados por Deus. Eu digo para você, eles estão. Porque Deus usou Davi. E aí você pensa, mas Deus, o senhor está brincando. Vão chamar o juizado de menor para o senhor. Está botando um menino desse na guerra. Escuta, mas a guerra era o meio que Deus tinha para promover a vida de Davi. E Davi nunca mais foi o mesmo. Mudou a vida dele. E eu digo, essas coisas acontecem comigo, acontecem com você, e nós precisamos estar prontos. Não só pronto para enfrentar o joio, mas muito mais prontos ainda para experimentar a grande colheita. Irmãos, plantar é fantástico. Plantar é um negócio fantástico. Você tem que estar aberto, o seu coração tem que desejar, sua alma tem que desejar, sua mente tem que estar alinhada da maneira como Deus pensa, porque se tudo vem de Deus e a sua mente não está alinhada com Ele, se a sua mente não está conectada na internet de Deus, há um problema. Para você crescer, para você multiplicar, para você ir além, para você ser um bom marido, para você ser um bom pai, para você ser qualquer coisa de bom, sua mente tem que estar conectada com a mentalidade de Deus. Porque na nossa matemática, 2 e 2 dá 4, mas na de Deus dá quanto Ele quiser. Na de Deus dá quanto Ele quiser. Por isso que nós oramos pelos projetos aqui e sempre nós recebemos notícia positiva. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mas enquanto nós não estamos abertos para isso, não estamos liberados mentalmente para isso, as coisas não acontecem como devia acontecer. E não acontece não é porque Deus não quer. Não acontece muitas das vezes porque nós estamos fazendo e vivendo errado. A palavra de Deus diz em Oséias que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então nós precisamos conhecer o coração do Pai. Nós precisamos conhecer o coração do Pai. Nós precisamos agradar o Pai, endireitar os nossos passos. E eu sei que aqui e acolá a gente erra. A gente erra. Por essa semana me passou no coração o texto de Jacó. O sujeito torto, custoso. Mas Deus falou, não, eu vou te pegar, menino. Ele tinha um coração em Deus. Errou, ficou 20 anos longe de casa. Mas chegou um dia que ele parou para mudar e recebeu do Senhor tudo que ele tinha. Eu digo para você, nem os erros da sua vida, eles não são erros para te destruir. Nem os erros. O erro não é o fim. O pecado não é o fim. É o fim se você parar com ele.
Se você casar com o pecado, você está arruinado. Mas é uma questão de decisão própria. É você que decide. Amém? Amém. Eu quero dizer para você, assim como a demolição, e é um exemplo bom para vocês, é uma parábola que vocês entendem. A demolição faz parte da construção. Muitas das vezes, para você construir, você tem que demolir, você tem que tirar alguma coisa, faz parte do seu trabalho. Quando você faz, eu já vi, os seus orçamentos, tá lá, a demolição disso. É o primeiro que vem. Mas escuta, a demolição ela é parte da construção. A demolição é parte da construção. O pecado é apenas mais uma etapa da sua vida. Um indicativo que você precisa mais de Deus, que você precisa mudar. E ninguém pode mudar no seu lugar. E nós vivemos numa sociedade que nem pode falar. Como eu vivi com meu avô, que era um homem que nasceu lá em 1918, meu avô nasceu no início do século. Então ele chegava, dava de dedo e falava mesmo, e pronto, acabou. Quem gostou, gostou, quem não gostou, não gosta mais. E cala a boca, ainda tinha essa, tinha que ficar calado, ouvir calado. Eu abaixava a cabeça em respeito a ele. Eu não tinha coragem nem de levantar a cabeça. E ele terminava e perguntava, você me escutou? Você me entendeu? Essa sociedade não pode mais falar assim. Então você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. De entender o coração do Pai, de como Deus faz, de como Ele age. E indiferente da situação. Escuta, Deus não está limitado às circunstâncias. Esse prédio era um sonho nosso, que aconteceu no meio da pandemia. Não era a hora mais errada para acontecer? Deus não está preso à circunstância. Não deixe que a circunstância, porque muitas vezes a circunstância é ruim. Tem dias péssimos, irmãos. Tem dia que você bate boca com a sua esposa, tem dia que o trabalho não é bom, tem dia que o trânsito é horrível, tem dias que não é bom. O fato de você ser crente não está te dando um certificado de que você vai andar, você não chegou em ruas de ouro ainda. Ainda terra. Você está lidando com o diabo todos os dias. Indiferente do que seja, guarda no seu coração nessa noite. Nós não estamos limitados às circunstâncias. Olhe sempre para os homens de Deus, sempre. Olhe sempre para os homens bíblicos e seja como eles. Faça como eles. Escuta, você já viu algum homem bíblico ser derrotado? Você nunca viu os homens bíblicos serem derrotados? E eles não eram mais homens do que nós, de maneira nenhuma. Eles não tinham mais do que nós, de maneira nenhuma. Pensa nisso. Pensa nisso. Então nós precisamos do quê? De fazer o que eles fizeram. De ser como eles. E eu digo mais para você. Eu até entendo que aqui e acolá nós perdemos algumas batalhas. Mas o fato de perder uma batalha não quer dizer que você perdeu a guerra. A União Soviética era a Rússia, não existe mais União Soviética. A Rússia era, em termos bélicos, muito mais poderosa do que a Ucrânia. Eles estão no Afeganistão procurando soldado. Para você ver que o bicho pegou. A gente precisa ter fé. E a gente precisa caminhar com o Senhor. E eu gosto muito desse texto também. Porque ele quebra todos os argumentos da igreja moderna. Sabe? Tira de nós, tira esse engano da cabeça do crente. Nós estamos criando coisas dentro da igreja que não condiz com a verdade. 7 passos da bênção, 7 sexta-feira, a campanha, a vigília com a irmã com esse sapatinho de fogo. Não é que eu não seja avivado, que eu não fale em língua, que eu não sapatei também. Mas a vida real, aquilo que Deus quer forjar no nosso caráter de homem, Deus veio para formar guerreiros, líderes, homens duros, homens firmes,
homens de uma palavra só, homens que fazem acontecer aonde quer que esteja. Se o pai é construtor, o filho vai ser o quê? Construtor também. Olhem para mim. E sem construir, sem essa mentalidade da construção, tudo na vida é construção. Estamos construindo um casamento, estamos construindo uma família, estamos construindo a vida financeira, estamos construindo. O pai era construtor. E não espere encontrar pronto. Se tiver pronto, glória a Deus. Mas você sabe, o melhor prazer, aquilo que vai te dar mais satisfação na sua vida, é quando você tiver o gosto de arriscar e fazer. Vai dar errado? Sim, eu estou experimentando fazer um galinheiro. Tem coisa que dá errado. Mas tem coisa que dá certo. E se dá errado, a gente faz de novo. Liga pro irmão. Fala, irmão, como é que é isso? Me ajuda aqui. It's okay. E levanta a cabeça e continua fazendo. Vai demorar? Algumas coisas vai. Algumas coisas vai sair do seu controle? Vai. Não quer dizer que é para você desistir? E não quer dizer que você foi derrotado tampouco. É porque você está começando a gerar. Você está começando a ser o homem que Deus projetou. Alma vivente. Guarda sempre isso no seu coração. Deus nos fez alma vivente. Um homem que tem alma, que tem coração, que tem emoção, que tem pensamentos, que tem criatividade, que tem produção. Um sujeito que pensa. Não é um sujeito que é levado pela maioria. Não é um sujeito que é levado pelas massas. Se você espera ser alguém na vida, se você espera escrever uma história, se você espera que seus filhos tenham orgulho de você, que eles olhem para você com respeito, fala, poxa, eu olho para o meu avô e falo, o homem era virado no girar, ele fazia de tudo, tudo. Ele construía, ele fazia móveis, ele fazia banco, fazia cadeira, com serrote, martelo, porque naquela época, estou falando de uma experiência de vida de 40 anos atrás. A maioria de vocês, 40 anos atrás, não era nem nascido, mas há 40 anos atrás não tinha esse mundo que vocês têm hoje. Escuta, e todo mundo já vivia muito bem. Tinha casa, não molhava. E eu digo mais uma coisa que me encanta nesse momento de pensar. Os homens de 40, de 45, 50, 60 anos atrás, eles eram quase todos independentes em todos os sentidos. Eu comecei essa pregação nessa noite falando da possível inflação, da possível quebra do mercado. O quão preparado nós estamos para isso? Porque nós deixamos como sociedade, nós deixamos de reproduzir o caráter de Deus nos nossos filhos. As leis vieram para coibir isso daí. E eu vou te falar uma coisa, esse é o momento de nós pegarmos, entendermos isso que nós estamos vivendo, não ter medo, consagrar as nossas vidas a Deus e estarmos preparadinhos para crescermos muito mais, tirarmos proveito da situação. Porque é isso que Deus quer. O Evangelho é uma grande vitrine dessa verdade. Sobreviveu a 2000 anos de história. Governos tentaram acabar com o Evangelho. O Império Romano tentou destruir a igreja. E a cada dia que bate, mais cresce, mais se fortalece. E que assim seja com você. Que as lutas que você tem, que seja como as lutas de Moisés, como as lutas de Josué, como as lutas de Davi, que leve você a um padrão, a um lugar que você ainda não alcançou, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Pai, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor me deu está aqui, Senhor. Falei, ministrei sobre a vida dos teus filhos e que esta palavra, Pai, venha gerar fé no coração. Venha gerar vida,
na vida dos teus filhos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, eu os abençoo nessa noite, declarando as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor. Pai, coloca os teus filhos em posição de destaque, de crescimento, de desenvolvimento. Abra as portas dos céus, em nome de Jesus. Abra as portas do céu sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, irmãos?